Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, esteja na tua vida, esteja no teu coração. Seja muito bem-vinda a esse devocional terapêutico cristão. Eu já estava com saudade de você. Prepara o seu café, a sua Bíblia e venha. Permita que Deus fale com você, permita que Deus esteja com você nesse início. Seja muito bem-vinda, Kílvia, seja muito bem-vinda. Kílvia Fernandes, seja muito bem-vinda. Escreva aqui para mim no chat de qual cidade que você está falando. Escreva aqui para mim, vai. Eu consegui estrategicamente colocar os horários das sessões assim de uma forma bem certa, de uma forma que eu consiga estar aqui com você nesse momento tão especial às 7h15, amém? Então deixa aqui no chat da onde você está falando, amém? E antes da gente iniciarmos a oração, eu quero que você conecte com o céu, conecte com Deus, amém? Feche teus olhos, nós estamos começando mais uma manhãzinha com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Feche teus olhos, amém, querida? Pai amado, entrego este novo dia, esse novo tempo em tuas mãos. Que toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação sejam substituídos pela tua fé. Abre o nosso entendimento para receber a tua palavra. Transforma o nosso coração em nome do Senhor Jesus. Amém. Preciosa, já preparou o seu café? Já preparou o seu chá? Então seja muito bem-vinda. Prepara o seu cafezinho e fica aqui comigo. Amém? Por quê? Porque muitas mulheres já acordam preocupadas, né? Com o trabalho, com a família, com as contas. E mesmo muitas das vezes sem sair da cama, estão o quê? Estão preocupadas, estão pensando em tudo ao mesmo tempo, né? Estão sobrecarregadas. Hoje, nessa segunda-feira maravilhosa, muitas de nós, né, trabalharam ontem, né, e eu tô me deparando com muitas preciosas que têm 2 empregos, 3 empregos. A maioria das minhas pacientes, elas sustentam 2 empregos, 3 empregos. Eu sou uma que tem 2, para honra e a glória do Senhor Jesus. Então, a gente muitas das vezes nos encontra o quê? Nos encontra sobrecarregada, não é mesmo, querida? Então Deus quer falar com a tua vida hoje, Deus quer nos ensinar, né? O que Deus quer nos ensinar? Que a primeira coisa do nosso dia é a presença dele. Por isso que o tema da nossa live que eu escolhi hoje para esse retorno é: prepare o seu café e a sua Bíblia e venha. Por quê esse tema? Por quê? Porque devido a tanta correria, devido a tantas preocupações, né? Devido a tantas coisas que nos sobrevém, nós temos que preparar o nosso tempo com Deus. Nós temos que preparar o nosso momento, né? Com aquele que tudo pode, que é aquele que tudo nos ensina, não é verdade? Então, a presença dele, ele precisa ser primeiro lugar na tua vida, né? E muitas das vezes eu falo para vocês, mas eu falo de mim. Quando a gente se vê, a gente se pega já trabalhando, né? Que nem eu tava numa maré bem puxada. Eu já acordava bem cedo e já tinha 2 sessões para atender. E quando eu me dei conta, já não tava mais tendo tempo pro devocional, já não tava mais tendo tempo para a palavra do Senhor, já não tava mais tendo tempo pro Senhor. E isso, muitas de nós passa por isso, né? Muitas de nós encontra isso, né? Acorda correndo, vai tomar banho, vai se arrumar, ou muitas vezes vai assistir vai se distrair, sei lá, ou vai caminhar, vai pra academia, ou já se arruma, troca correndo e vai trabalhar, né? E a gente esquece que a gente precisa começar o nosso dia na presença do Senhor, né? E a ansiedade daí, quando a gente começa o nosso dia na presença do Senhor, a ansiedade, ela perde força. As nossas emoções ficam mais equilibradas, as nossas decisões, elas tornam-se mais sábias. Então, se você tá batendo muita cabeça aí, tá com muita coisa, muito problema, será que você tá começando o seu dia no momento na presença do Senhor? Será que você está começando o seu dia na presença do Senhor? Quando eu me deparo com pessoas falando que não conseguem dormir, que fica o tempo todo preocupada,
Eu fico pensando, será que ela tá perdendo tempo na presença do Senhor? Pra ansiedade perder força. Gente, eu tinha aumentado o peso na balança por causa dessa correria tremenda, dessa correria louca. Então, até mesmo às vezes, eu me perco, né? Eu falo com vocês porque, primeiramente, eu falo comigo mesmo. A gente se perde na correria, nas demandas do dia a dia, né? Mas nós precisamos encontrar equilíbrio, encontrar esperança, priorizando a presença do Senhor. Então, eu quero perguntar para você, o que tem ocupado o teu coração? O que tem ocupado o teu coração? O que tem ocupado o teu coração? Eu quero iniciar essa live lendo para você Romanos 12:2, que diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É forte, né? Nós precisamos renovar a nossa mente. Hoje o Senhor, Ele quer te convidar a fazer essa renovação de mente. Porque o apóstolo Paulo, ele aborda a transformação progressiva do cristão, ou seja, a santificação, que é a continuidade do processo da mudança iniciada no momento da conversão. Então hoje eu quero te convidar a priorizar o tempo com Deus, a priorizar o devocional, a priorizar o equilíbrio, a renovação, a mudança. A chave é a mudança de mentalidade. Eu trato muitas mulheres que têm uma rotina violenta. Uma rotina que quando elas se encontram já está no horário à noite para dormir. Elas não estão desfrutando da vida, elas estão em um processo violento do automático. É com você que eu quero falar. Você está no automático? Me conta. Nós precisamos reprogramar a nossa mente. Para você mudar de vida, você precisa renovar a sua mente. Vão ser 90 dias de lives consecutivas, de segunda a sexta, 7h15. Prepara o teu café, a tua Bíblia e vem ficar comigo aqui. Porque vão ser dias maravilhosos, abençoadores. Vão ser dias onde o Senhor vai falar muito com você, que nem Ele já falou conosco agora em Romanos 12:2, onde Ele diz que nós precisamos de uma transformação progressiva na nossa mente, na nossa vida. Amém? É muito forte isso, né? É muito forte. É muito forte. Por quê, gente? Porque vale destacar que ainda que mudanças, né? Ainda que mudanças costumam ser prescindidas por um episódio que gera choque, né? Ah, mas Ana, eu saio correndo para ir trabalhar, não tenho tempo para nada, né? Nós precisamos renovar a nossa mente. A gente precisamos mudar. E muitas das vezes a gente entra no automático, né? Muitas das vezes a gente entra no automático. Quando a gente se vê, nós estamos na correria, nas demandas do dia a dia, sem parar, sem respirar. E a vida tá correndo, a vida tá passando. Amém? Glória a Jesus. Então, essas lives vai ser conteúdos que vão gerar transformação. Vão ser um ponto de partida para a tua vida, sabe? Vai ser uma mudança mesmo transformadora, né? Em todos os aspectos. Porque quando a gente muda a nossa mente, a gente muda tudo. Amém? A gente muda toda a nossa vida. Quando você renova a sua mente, você muda toda a sua vida. Amém? A gente precisa ter essa mudança de mentalidade, né? A gente precisa ter essa mudança de mentalidade.
A gente precisa corrigir os nossos erros. A gente precisa corrigir alguns aspectos da nossa vivência que precisam entrar em equilíbrio, né? Que precisa entrar pro prumo. O que tá desequilibrado aí na sua vida? O que precisa entrar pro prumo? O que precisa voltar pra linha? Assim como eu voltei. Tava vivendo no automático. O que precisa voltar? A gente precisa se renovar. Mas é Jesus que oferece. É o único que nos possibilita essa renovação. É Deus. Amém? Em Romanos 12, graça e paz, Natália, já estava com saudade. Em Romanos 12, do 1 ao 2, diz assim para mim e para você: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu quero te convidar a voltar para o centro da vontade do Senhor Jesus. Bom dia, minha amada, minha preciosa. Tava com saudade, viu? Então é sobre isso. Hoje eu tô falando sobre a renovação da mente. Se nós queremos mudança, se nós queremos que a nossa vida mude, nós precisamos primeiramente renovar e mudar a nossa mentalidade. Amém? Glória a Jesus. É forte, né? É forte, mas é sobre isso, né? O Senhor, Ele quer nos levar ao novo nível, né? A uma nova mentalidade, né? E como eu perguntei no início, o que tem ocupado em primeiro lugar o seu coração? O que tem ocupado, Nath? Amém, amém, Nath, amém, amém. O que tem, Nath, ocupado em primeiro lugar o teu coração? Eu voltei a me perguntar sobre o que tem ocupado o meu coração. E eu vou ser bem transparente e sincera com vocês. Esses últimos dias, Silvia, bom dia, tinha sido as sessões terapêuticas, mentorias. Você sabia que eu deixei isso ocupar o meu coração? Eu acordava já às 6h30, 7 horas, já estava com a sessão, já ligava aqui o celular e já começava a falar com a paciente. E até 9 horas eu já tinha feito umas 3 atendimentos. E aí, Deus tem suas formas de trabalhar na nossa vida, né? Fiquei rouca. E aí, como que você vai trabalhar? Tipo, é a forma que eu entendo que Deus encontrou pra volte pro centro da minha vontade. E aí, Silvia, o que tem ocupado o teu coração? Compartilha aqui comigo, meninas. O meu era os atendimentos. Eu vou deixar gravado aqui essa live. Eram as demandas do dia a dia, sabe? Eu deixei ocupar o coração. Essa vontade que eu tenho de transformar vidas, de mudar a mentalidade das mulheres, sabe? De fazer elas viverem uma vida mais leve. Entende? Então, ontem eu me deparei assim num dia assim muito, muito cansativo. Eu tava assim, nossa, eu cancelei um monte de coisas que eu tinha pra fazer ontem. Ontem o Espírito Santo falou pra mim assim, cancela. Eu cancelei. E algumas o Senhor mesmo me justificou, algumas o Senhor mesmo cancelou por mim. E aí ontem eu pude entender, quando eu tive o meu momento, que eu parei. Eu falei, Senhor, eu não tô aguentando mais. Aí o Senhor ministrou no meu coração. Aí eu dei tempo, né? Ana Júlia. Aí eu dei tempo pro Senhor ministrar, né? Aí eu parei. Aí eu dei tempo dele falar. E aí eu entendi. E é assim que o Senhor trabalha. Às vezes quando a gente não tá entendendo, né? Ele traz a gente, se for preciso, até deixa a gente rouca. Porque eu não tive gripe. O mais sobrenatural é que eu não tive gripe. Eu só fiquei rouca. Tudo bem que foi de uma semana, assim, de uma demanda, assim, gente, que eu atendi umas 5 horas corridas, consecutivas de mulherada. 5 horas na terça, 5 horas na... Foi, assim, bem puxado também. Eu acho que isso também ajudou, facilitou.
né? Mas nós temos que ter obediência a Jesus, né, Nath? E o Senhor sempre vai nos puxar de uma forma ou de outra, quando Ele vê que a gente tá vivendo automático, ou quando Ele vê que a gente tá colocando outra coisa no nosso coração em primeiro lugar. Então a minha pergunta é, o que tem ocupado o teu coração? Seja o que for, desocupe. Como experiência própria, desocupe. E coloque Deus para ocupar o teu coração. Coloque Deus, né? Porque, né, Silvia, muitas vezes na correria do dia a dia, a gente não ouve a voz de Jesus. Exatamente, é verdade, Silvia. A gente não escuta a voz de Jesus. E aí, quando a gente não escuta, a nossa ansiedade aumenta, as nossas emoções ficam desequilibradas, as nossas decisões ficam totalmente, né, sem nexo. E aí o corpo grita, né? Tanto que o tema de hoje é: pegue teu café, a tua Bíblia e só venha. Só venha pro devocional, só venha para este momento que Deus separou para nossa vida, né? Porque a gente é bombardeadas por muitos tipos de pensamento, né? E quais são os pensamentos que têm mais ocupado o teu coração ultimamente? Vamos entregar para o Senhor esses pensamentos que quando mal a gente acorda já vem ocupar nossa mente? A gente precisa acordar pensando nas promessas de Deus. A gente precisa acordar pensando em tudo que Deus já fez e tudo que Deus ainda fará. A gente precisa acordar pensando o quanto Deus já nos cuidou, o quanto Deus já nos curou, o quanto Deus já nos tratou, né? Então, o que nós temos alimentados diariamente? O que tem te alimentado diariamente? Não é, Nath? Porque se a gente não se cuida, acontece como aconteceu comigo. A gente vai pro automático, vai fazendo uma coisa, fazendo outra, vai se enchendo de coisa para fazer. E quando a gente se encontra, nós estamos no automático. Então, alimente a sua mente com a verdade de Deus. Repita aí comigo, ó. Eu vou alimentar a minha mente a partir de hoje com as verdades de Deus. Repita. Eu vou alimentar a minha mente com as verdades de Deus. É isso. É para isso que Deus nos chama. Porque renovar a mente é um dos mais importantes fatores para que ocorra qualquer tipo de mudança, né? Faz parte do que podemos efetuar para interagir com Ele na busca de uma transformação. O que precisa ser transformado na tua vida? Que você, assim como eu, já está sobrecarregada, já não aguenta mais. O que precisa gerar essa transformação? Amém? O que precisa? O que precisa ser transformado? Se alimentar com o pão da vida, a palavra de Jesus. Amém. É sobre isso. É sobre isso, né? Porque nós não podemos, né? Lá diz assim a palavra de Deus: não sejam mais moldados por este mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem. Vivam uma vida diferente, né? O Senhor nos convida hoje a viver uma vida diferente, né? Eu gostei muito, Nath. Gostei de coração. Quero até comentar aqui, meninas preciosas, do seu Instagram que você montou. Nossa, eu vi como um fruto de Deus. Eu fiquei muito feliz com aquele Instagram que você fez, sabe? De evangelização, de vídeos diferentes. Eu gostei demais. Ali já tá uma renovação de mente, ali já é uma nova vida, né? Por quê? Porque querendo ou não, ali também você vai atingir muitas vidas, né? E é isso que você falou, se alimentar com o pão da vida, se alimentar com as palavras, né? Com a palavra de Deus, né? E aí ó, eu estava orando que eu diminua e ele cresça. É sobre isso. É sobre entender que nós temos que priorizar a palavra do Senhor. É sobre entender que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é verdadeiro, que Deus é poderoso. Olha lá, ó. Pode, claro que pode, com certeza.
Pode sim. Eu não sei como é que tá a configuração do meu Instagram, porque tenho várias amigas minhas que falam, Ana, não consigo postar. Tem várias, mas pode postar sim, claro, fica à vontade. E eu achei muito edificante aquele canal, achei muito edificante mesmo. A Silvanete também, postando várias mensagens bíblicas. Eu tenho uma pessoa que cuida da minha página do Instagram, mas sempre que eu posso, eu vou dar uma olhada lá, daí eu vi. E essa menina falou pra mim, a sua amiga Silvia, ela tá postando mais mensagem bíblica. É uma pessoa que eu pago só pra cuidar dos meus Instagram, gente. Porque eu não tô dando mais conta não de ficar postando tudo toda hora, não, tá? Não ficam vocês achando que sou eu, porque não sou. Eu tenho que estudar, eu tenho que eu tenho que entender. Eu tô me especializando em psicanálise. Então eu preciso entender o que tá acontecendo com a mulherada. Então eu tô perdendo tempo atendendo e estudando. Mas aí eu tenho uma pessoa que fica cuidando mesmo das redes sociais, que é exclusivamente para redes sociais. Uma postagem, uma chamada, uma coisa ou outra, né? Mas sempre tá conectada comigo, falando comigo, né? Prestando atenção em tudo que tá acontecendo aqui nas redes sociais. Porque senão eu não dou conta, né? Eu preciso estar estudando, gente. Vocês não têm noção, ó. Eu tô aqui na minha mesa, olha o tanto de livro que eu tô lendo, ó. Só pra vocês terem uma noção, ó. Sem mentira nenhuma aqui, ó. Tudo isso daqui. Então, quando eu não tô aqui... Agora, quando eu não tava na sessão, eu tava estudando, né? Porque eu preciso passar na especialização. Que é o que no que Deus me chamou, né? E aqui a Natália colocou, ó. Posso postar? Claro que pode postar, sim. Para alcançar almas, você foi instrumento na minha vida, sou grata pela sua... Tudo pra honra e a glória de Deus, né? Pago um preço bem caro, mas Deus tem me alimentado, Deus tem me ajudado, Deus tem me dado estratégia, direcionamento, né? Tava queimando no seu coração, amém. É assim que o Senhor fala, né? Aí, ó, as postagens edificam vidas, é verdade, as postagens edificam vidas. Tudo isso faz parte da nossa live de hoje, sabe? O que eu quero trazer pra vocês? Mudança de atitude, mudança de vida, sabe? Falar assim, opa, peraí, tá alguma coisa de errado, eu não vou voltar do lugar da onde eu saí, entende? De novo, essa correria louca, meu Deus do céu, é hora de parar. Só essa semana passada eu cancelei uns 3 cafés, sabe? Porque eu não tava dando conta. Não tô dando conta. Entende? E é justo falar realmente, né? Não adianta eu fingir que dou conta de tudo, porque eu não dou conta de tudo. Não dou. Então daí já chegou a hora de começar a delegar alguns trabalhos. Entende? E aqui o Senhor, ele fala pra nós, né? Em Romanos 12, anota aí, meninas, no Romano 12, do 1 ao 2. Né? Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? E ontem, eu entendi o porquê que o Senhor cancelou as agendas de ontem. Porque ele tinha algo pra falar comigo e eu não tava nem tendo tempo pra ouvir. Olha pra você ver como que é forte. E ontem o Senhor ministrou, né? Tá saindo do meu propósito. Tá saindo do meu chamado, volta. E Romanos 12, do 1 ao 2 diz, né? Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós temos que oferecer o nosso corpo, né? Como sacrifício vivo ao Senhor. Exatamente, Silvia, o nosso problema é esse, né? Acharmos que damos conta de tudo. Esse é o nosso problema, né, Silvia? A Silvia também é uma empresária abençoadíssima. Silvia, mais do que eu, sabe disso, né? Silvia já teve uma vida trabalhando pra lá e pra cá, dando conta de tudo, né, Silvia? E às vezes o que o Senhor faz? Nos para de uma forma ou de outra. E às vezes é de uma forma dolorosa. Mas o Senhor, ele tem as suas formas de trabalhar na nossa vida, né? O Senhor tem a forma de trabalhar, né, Juliana? E aí, quando a gente entrega o barco da nossa vida pro Senhor, nós temos que entender que Ele tem que ser primeiro lugar na nossa vida, que Ele é primordial na nossa vida, né? Que Ele é tudo na nossa vida. Então essa é uma chave que eu quero liberar pra tua vida, né?
A Silvia coloca, às vezes é de uma forma muito dolorosa. Fiquei 2 semanas rouca, Silvia. Que eu falei, meu Deus, cancelei todas as minhas sessões, cancelei tudo. Cancelei tudo e depois eu fui fazendo aos poucos. Foi uma semana bem complicada. Entende? É forte, né? Então, gente, não permita que Deus chame você ou faça de uma forma dolorosa. Seja atenta antes. Esteja ligada no céu antes, conectada na videira. Né? Exatamente. É dessa forma. É dessa forma. É dessa forma, é desse jeito que Deus trabalha. Nós precisamos aprender a deixar a nossa casa, deixar a nossa vida, assim como esse louvor. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Dá pra ouvir, meninas? Ó. Enche esse lugar. Que o Senhor venha encher a sua vida, encher o seu coração, encher a sua mente da presença dele. Ó. Vem nos incendiar. Parei. É isso que ele quer colocar pra nós a partir de hoje. É forte, né? Eu amo esse louvor também, meninas. Ó. É isso que o Senhor, ele tá nos chamando hoje. Juliana, as preciosas do grupo e as outras preciosas do grupo Movimento. E tantas preciosas que eu sei que vão ver essa live hoje. É sobre isso. Deixa o Senhor encher a tua mente, encher o teu coração, encher a tua vida. Hoje é segunda-feira. Assim como ele ministrou fortemente comigo, eu quero transmitir e ministrar na vida de vocês. O Senhor, ele quer ser primeiro lugar na tua vida. O que tem ocupado a sua mente e o teu coração? Volte ao centro da vontade do Senhor. Volte para ele o quanto antes. Amém? Então hoje eu quero convidar você a abrir o seu coração para essa jornada de aprendizado, de autoavaliação, para essa jornada aonde o Senhor quer nos corrigir, quer nos renovar, quer nos moldar, quer nos entregar algo da parte dele. Deixar que a palavra de Deus e o Espírito Santo mudem a nossa mente. Despertem para a responsabilidade de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa saúde. Sabe, o Senhor, ele ministra no nosso coração nessa manhã. O que você tem se alimentado? Será que nós estamos deixando ele cuidar da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente? Porque a gente precisa estar saudável para as demandas que o Senhor tem para que eu e você alcance. Amém? Glória a Jesus. É forte, né? Mas é verdadeiro, né? Hoje o Senhor nos convida a renovar a nossa mente. É forte, né? Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Amém? Amanhã também eu quero trazer um tema muito forte para tua vida. Deixar o Senhor me usar, deixar o Senhor preparar. É algo também que o Senhor ministrou na minha vida, no meu coração, que é sobre espiritualidade exagerada. Ana, o que você vai falar? Vem amanhã pra live. Vem amanhã pra live que vai estar quente, hein? Vai estar quente, você vai lembrar de muita pessoa, você vai lembrar de muita vida, ou até mesmo você vai lembrar de você em alguns determinados momentos, alguns determinados tempos de vida. É forte, né? É forte, mas é sério, isso é muito sério. A gente tem que sempre ficarmos atenta, né? Eu me deparei com uma paciente que ela falou pra mim assim, Ana, eu acordo cedo, eu já ligo numa ministração do YouTube e ali eu já fico, depois já pulo pra outra, e pra outra, e pra outra, e pra outra, vou fazer do serviço ouvindo ministração o dia todo e quando eu vejo acabou o dia. Tá errado, gente? Não tá errado.
Mas também eu acredito que não esteja tão certo, né? Por quê? Porque ela precisa ter ela precisa ser ela administrada. Ela precisa ter o momento dela em silêncio com o Senhor, né? Então a gente precisa entender que nós precisamos renovar a nossa mente, guardar os princípios, né? A gente precisa entender que Deus, Ele cuida de tudo ao nosso redor, né? Basta que eu e você estejamos com o coração disponível para isso. Amém? Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Pai, obrigado por mais este momento, por mais este encontro. Senhor, eu entrego, Senhor, a Ti essa jornada de 90 dias consecutivas às 7h15. Eu entrego a Ti, Pai. Fala mesmo ao nosso coração. Senhor, desperta dentro de nós essa responsabilidade de estarmos na Tua presença todos os dias, Pai. Direciona esse vídeo, essa live para as vidas certas, Pai. Fala com mulheres aqui presentes e as que vão ver depois. Senhor, fala, que gera testemunho, Senhor, através das palavras que serão ministradas aqui nessas lives. Gera testemunho, Senhor. Fala o coração dessas vidas, Pai. Renova a mente. Toca no intelecto, Pai. Em nome de Cristo Jesus, dai discernimento, dai sabedoria, Pai. Em nome do Senhor, Pai. Abençoa essas lives. Tu és meu convidado de honra, Pai, em nome de Cristo Jesus, Pai. Que nós possamos nos alimentar diariamente da Tua palavra, da Tua comunhão. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que você possa ser alimentada da palavra de Deus, da comunhão do Pai. Amanhã às 7h15 eu estarei aqui com você, amém? Não deixa que o Senhor te pare de uma forma que você não esteja esperando. Já veja os sinais, já veja logo e corra para o caminho do Senhor quanto antes. Venha logo ouvir a palavra. Venha ter uma vida em equilíbrio, né? Porque é como a Silvia diz, o equilíbrio é tudo. Tudo em exagero não faz bem. Ah, Silvia, eu tô levando isso ao pé da letra, hein? Tudo que é demais não faz bem. Não é verdade? É forte, mas é verdade. E amanhã tem um tema que o Senhor colocou no meu coração, que é um tema muito forte. E eu creio que vai falar muito com as nossas vidas, tá? E aí eu quero você aqui comigo, tá, meninas? Minhas fiéis. Eu quero vocês aqui comigo, amém? Glória a Jesus. Então podem compartilhar a live. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Aumente a sua expectativa para amanhã. Pode aumentar a expectativa, porque vai estar forte, hein? Pode aumentar, gera expectativa. Que o Senhor venha gerar transformação de mente, de vida. Amém? E pode aumentar a sua expectativa, porque amanhã nós vamos estar aqui em nome de Jesus. Vamos estar juntinhas. Que Deus abençoe tua casa, tua vida, teu dia, tua semana. E até amanhã, às 7h15. Glória a Jesus! Glória a Jesus, minhas amigas! Graça e paz e muito obrigada, ó, pela presença de vocês. Tá certo o coração? É assim que faz, coraçãozinho? Obrigada pela presença de vocês. Eu amo vocês, tá bom? Graça e paz maravilhosa. Até amanhã, hein?